Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Vamos juntos aqui no desenvolvimento do nosso ano bíblico, dando uma passada rápida aqui em 1 Pedro, do capítulo 1 ao capítulo 3. Olha só, no capítulo 1 eu separei do verso 18 até o 20, onde fala das coisas corruptíveis como sendo inadequadas para pagar o preço do nosso resgate. Isso mesmo, nós estamos aprisionados pelo pecado e condenados à morte, precisamos ser libertos. E aí, esse processo de libertação ocorre com pagamento de fiança. Qual é a fiança para estarmos num processo de libertação? Prata, toda a prata do mundo, todo o ouro do mundo. E Pedro me explica, melhor dizendo, do verso 18 ao 20, que eu não fui resgatado com coisas corruptíveis como prata e ouro. Eu fui resgatado simplesmente e de modo relevante pelo sangue precioso de Jesus. E esse resgate já estava planejado, pasme, antes da fundação do mundo. O Criador já havia previsto um método de resgate para o nosso aprisionamento junto ao pecado e condenação da morte que este pecado proporcionaria. Percebe? Isso me mostra duas coisas. Número 1, quanto sou amado por Deus. E número 2, qual é o meu valor diante do Pai. Eu valho muito e eu sou muito amado. Ponha isso na sua cabeça. Você vale muito e você é muito amado em nome de Jesus. E aí você percebe que a gente precisa avaliar melhor o nosso jeito de valorizar as coisas, porque as coisas perecíveis nós estamos dando muito valor, e o que realmente tem que ter muito valor, nós estamos tratando como se valor algum tivesse. Do que eu estou falando? A gente pega as coisas perecíveis, como por exemplo a carne, né, o corpo, valorizamos demais o corpo, né, e a nossa glória, as nossas conquistas, valorizamos demais o nosso status, valorizamos demais o nosso corpo, e tudo isso é corruptível. Este corpo é corruptível, se deteriora à medida que os anos avançam. Então eu estou investindo numa coisa que o retorno, na verdade, não é um retorno eterno, é algo perecível, ok? Ou seja, resumo da ópera é que a carne é como a erva e a glória do homem como a flor. Seca-se a erva e cai-se a flor. Então você está investindo em coisas que são passageiras. Não é que você não possa investir. Você vai investir na sua saúde, no seu corpo? Beleza. Você vai investir nas suas conquistas? Beleza. Mas essas coisas são perecíveis. O seu investimento verdadeiro deve estar nas coisas que não perecem. E Pedro coloca aqui no verso 25, a palavra do Senhor permanece para sempre. Cuida do seu corpo, meu filho, cuida das suas conquistas, mas a palavra do Senhor, de fato, é a nossa maior bênção, porque ela é que perdurará para todo sempre. Verifica o que é prioridade de fato. Você entra aí no capítulo 1 ainda, ou melhor, pula para o capítulo 2, no verso 9, nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz. Não é uma bênção? Mas o que adianta você ter tido um processo de transformação tão intenso, maravilhoso, miraculoso, das trevas para a luz, se você guardar isso só para você? Você é a nação santa, o povo que saiu das trevas para a luz, sacerdócio real, para você cumprir a função de sacerdote, é ensinar, é pregar, é evangelizar, é ser bênção de Deus para ministrar para as outras pessoas através de uma vida de serviço. Vivemos em função da salvação dos outros, por isso que somos chamados de sacerdócio real, geração eleita. Então você é eleito, não é para ser, eu sou eleito, eu sou sacerdote real, beleza, mas não é para você se sentir melhor do que os outros, é para você servir mais aos outros, levando a mensagem que te tirou das trevas para a luz, para que outros que estão nas trevas possam sair também. E por falar em pregação, chegamos aqui ao capítulo 3, do verso 18 ao 20, onde há uma pregação para os espíritos em prisão. Leamos o texto aqui porque ele nos chama bastante atenção. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, é o sacrifício de Jesus, né? E ele morreu pelos justos e pelos injustos, para levarem todos quanto aceitem esse sacrifício para Deus.
mortificado, na verdade, na carne. Jesus entregou a sua carne em sacrifício, seu corpo foi pendurado na cruz do Calvário, mas vivificado pelo Espírito, porque embora seu corpo estivesse completamente dilacerado, embora tenha experimentado a morte, ele foi vivificado pelo Espírito. Quem sabe é uma boa alusão para a ressurreição de Jesus. Isso significa a morte, no nosso caso, para o velho homem, e através do Espírito nossa ressurreição para uma nova vida. Não é o Espírito que te convence do pecado, da justiça e do juízo, não é o Espírito que te leva a ser batizado, e quando você é batizado, você não desce as águas e morre para o mundo, e renasce, e você levanta das águas, e o processo de ressurreição sendo uma nova criatura que está em evidência? Pois é, o Espírito Santo, mortificado na carne, o velho homem morre, e alimentado pelo Espírito surge a nova criatura em Cristo Jesus. Ou seja, você percebe que a morte e a ressurreição de Jesus são exemplificados, que é nada mais o mortificado na carne e o vivificado no Espírito. E aí, o qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Parece até que Jesus, após a sua ressurreição, antes de ir para o céu, pregou os espíritos que estavam em prisão. Ou seja, alma pregando para alma, espírito pregando para espírito, ou parece até que ele visitou o mundo dos mortos para pregar aos mortos enquanto morto ele estava. Não é isso, porque isso aí não coaduna com a doutrina bíblica sobre mortalidade da alma. Isso aí seria coisa relacionada à imortalidade da alma, consciência do mundo dos mortos. Jesus vai lá para pregar para esses mortos em estado de consciência, quando a Bíblia diz que os mortos não sabem de coisa alguma. Seria um contrassenso pensar isso dessa forma. Mas quem são esses espíritos em prisão que Jesus foi pregar? Observe o contexto: os quais no outro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Então note, os espíritos em prisão, aqui é citado aqueles dos dias de Noé. E assim como Jesus foi mortificado na carne e renasceu no Espírito, e assim como todo crente, ele morre para a velha vida e renasce para uma nova vida em Jesus, este Espírito que prega aqueles que estão aprisionados ao pecado, estes prisioneiros do pecado são exatamente a população antediluviana. E você percebe quão degenerada estava a raça humana aprisionada pelo pecado. E aí, o Espírito que prega a estes que estão em prisão é exatamente o Espírito que se move através do pregador Noé. É o Espírito de Deus agindo por intermédio de Noé. Ele e sua família aceitam a unção desse Espírito, a direção desse Espírito, entram na arca, mortificando a carne e renascendo para uma nova vida. E estes outros ouvintes que estavam ali do lado de fora da arca e pereceram, foram indivíduos que não quiseram mortificar a carne para renascerem do Espírito. No entanto, a carne foi condenada porque eles não quiseram nascer do Espírito, pereceram de um modo completo e absoluto, sendo conduzidos assim à perdição. Acreditar que Jesus em morte foi pregar a espíritos que estavam em prisão é jogar toda a doutrina da Bíblia que apresenta os estados dos mortos na lata do lixo. Como é que Jesus vai pregar a espíritos se os mortos não sabem de coisa alguma e a sua memória já jaz no esquecimento, de acordo com Eclesiastes 9, verso 5? Vai pregar para quem não tem consciência do que vai estar sendo pregado? Jesus não faz esse tipo de coisa. Então, mortos na carne, vivificados pelo Espírito. Jesus morreu na cruz e renasceu do Espírito. Crentes, mortos na carne, vivificados no Espírito. Sou eu quando estou nascendo para uma nova vida. E assim também foi a oportunidade dada para a raça antediluviana, aprisionados pelos pecados, no entanto, não aceitaram o apelo de serem vivificados pelo Espírito. Pense nisso. Um grande abraço. Esse é o nosso conteúdo do Ano Bíblico de hoje. Um beijão no coração de vocês, em nome de Jesus. Graça e paz. Amanhã tem mais.